Eu sou Stephanie Teixeira, sou terapeuta ocupacional e hoje vamos falar a segunda parte das perguntas e respostas sobre a gestação. Então, vamos lá para as próximas questões. Próxima pergunta. Tenho dor nas costas e no pé da barriga, isso é normal? Lascou-se, né? Porque é difícil uma gestante que não tem dor nas costas e no pé da barriga. Tem gestante que tem dor nas costas e no pé da barriga desde o início da gestação. Mas por que que tem essa dor, né? Se é normal? É normal em relação, principalmente se você não faz exercício físico com uma certa regularidade. Por quê? Que o seu corpo vai se preparar para carregar uma criança de média 3 quilos, né? 2,5 kg, 3 quilos, aí alguns ainda até mais. Então, o Deus é tão maravilhoso, ele faz tão perfeitas coisas que a nosso quadril, nosso osso do quadril, ele se abre para sustentar o bebê e nossos órgãos se movimentam dentro do nosso corpo. Então, vai ter um incômodo. É uma dor que, olha, meu Deus do céu, não aguento? Para muitas, não. É uma dor, assim, aquela dor enjoadinha, mas nada que atrapalhe o dia a dia. Quem tem problema na coluna, alguma questão de nervos isquiático, joelho, geralmente vai doer mais. Tem uma dor que eu senti que foi... Eu não conseguia virar na cama. Foi a dor que eu tive na virilha. Era na virilha. Com 5 meses começou assim. E eu não conseguia virar na cama, que parecia que ia arrancar minha perna. E era assim que eu falava pra médica: pelo amor de Deus, eu não consigo fazer nada. Não consigo virar na cama à noite, porque eu sinto uma dor que tá arrancando minha perna. E o que que era? Era o peso do bebê. Isso que o meu bebê era um grilinho, né? Ele nasceu tchutchuquinho, porque ele nasceu prematuro. Mas, mesmo ele sendo um grilinho, eu tinha essa dor na perna, porque ele pinçava os meus nervos da perna. Por isso que eu sentia muito essa dor. Aí eu usei, depois quem quiser saber mais, me chama nas minhas redes sociais. Tem uma cinta que ela levanta a barriga. Então, ela como se ela estivesse segurando o bebê dentro da sua barriga. E aí, não vai tanto peso para sua perna. Então, eu usava essa cinta para trabalhar, para ficar muitas horas em pé. Eu sempre usava ela e ela aliviava bastante a minha dor, tá bom? Mas quem quiser saber mais sobre esse assunto, acesse aí no nosso canal. Próxima pergunta. Estou com sangramento vaginal. Preciso ir ao médico? Precisa. Por quê? Eu preciso desesperar que eu tô tendo um aborto, que eu tô tendo um parto prematuro. Não precisa se desesperar, mas é importante você ir ao médico. Por quê? Porque não é normal você ter um sangramento durante a gestação. Só que temos algumas questões que diferenciam. Eles vão pedir realmente para você sentar naquela posição maravilhosa, né? E aí eles vão pedir para você tossir para ver se é do útero que tá saindo esse sangue ou se é das paredes da vagina. O que acontece? Nossa circulação lá embaixo, ela aumenta durante a gestação. Então, nossos vasos sanguíneos, eles ficam mais calibrosos. Então, quando você tem uma relação sexual, por exemplo, ou um atrito qualquer, às vezes tem uma parede na outra e tudo mais, pode romper esses vasinhos e ter esse sangramento. E aí é da parede vaginal, tudo bem, muito bem, obrigada. E aí, se for do útero, eles vão fazer os exames necessários para ver como que o bebê tá, como que você tá, o que tá acontecendo por conta desse sangramento, tá bom? Mas é sempre importante, tudo que isso que eu tô falando, mas sempre procurar um médico especializado, tá bom? A gente só dá umas orientações, mas quem define mesmo quem consegue ter essa visibilidade que tá tudo bem é o médico, ok? Saiu um catarro da minha vagina quando fui ao banheiro. Tem que me preocupar? Não. Não tem que se preocupar, mas tem que observar. Lógico que a gente tá falando aí
das 35 semanas pra frente, tá? Por quê? O que é esse catarro que sai da vagina? É o famoso tampão. O que é esse tampão? É assim, ó, a gente tem um útero, tal, aí tem onde o bebê fica, que é a bolsinha, e aqui no útero a gente tem um tampão mesmo, para evitar de entrar infecções, né? Então ele é uma forma de proteção. E aí, esse é um dos primeiros sinais que esse bebê tá pensando em vir nascer. Então, às vezes ele sai bem antes do trabalho de parto, tem mulheres que não. Mulher é um bicho estranho que até nisso a gente consegue diferenciar uma das outras, que cada parto é de um jeito. E aí, no finalzinho da gestação, esse tampão sai. Então é um dos primeiros contatos. É como se fosse um catarro, alguns mais amarronzados, alguns mais vermelhinhos, mas esse é o famoso tampão. Como sei se estou com contração? Isso, quando você tiver com contração mesmo, você vai saber, pode ficar tranquila. Mas antes a gente tem uma contração de treinamento, que é realmente o útero dando uns sinais que estamos aprendendo aí pro que vai vir. O que é essas contrações de treinamento? A nossa barriga fica dura, alguns segundos, não tem dor, né? Ou só um incômodozinho nas costas, mas assim, não é uma dor de trabalho de parto. E depois ela relaxa. Às vezes a gente tem uma no dia, 2, 3, mas assim, o espaçamento de tempo é maior. Como que eu sei que é contração mesmo de trabalho de parto, que eu preciso ir pro hospital? Então, as contrações de trabalho de parto, geralmente, elas são ritmadas. O que é isso? Então, eu tenho uma agora, daqui 40 minutos eu tenho outra. Essa contração, geralmente, dura aí uns 30 segundos, quando começa a ter um espaçamento maior, assim, é mais ou menos esse período. E aí, você vai correndo pro hospital? Eu não aconselho, tá? Só se você morar longe, tiver alguma questão, mas caso ao contrário, eu oriento sempre, se tiver tudo certinho, tá, gente? Tudo enquadradinho, pré-natal, tudo, o médico falou que tá tudo ok. Aí você pode esperar mais um pouco. Não teve sangramento, às vezes pode romper bolsa também, não tem problema, só marca o horário que rompeu a bolsa. Vê se o líquido que saiu do rompimento da bolsa é bem clarinho. Se for bem clarinho, tudo bem. Se não for clarinho, se for meio amarronzado, eu oriento ir pro hospital. Mas se não for, tudo bem ficar em casa mais um pouquinho. Por quê? Se você for pro hospital, você vai ficar lá num lugar que às vezes não é tão confortável. E ainda vai demorar muito para você ter esse bebê. Então, por isso que a gente fala, pra gente entender o que é essa contração, que opa, preciso ir pro hospital. Então, os espaçamentos com o tempo vai ficando menor. Em quanto tempo tem que ter a contração para ser uma contração de trabalho de parto? Então, é assim, ó. Em 10 minutos, você precisa ter 3 contrações, mais ou menos com uma duração de 1 minuto. Se você tiver 3 contrações de 1 minuto em 10 minutos, ok, agora é hora de ir para o hospital, tá bom? Caso ao contrário, só se tiver alguma intercorrência, que aí você precisa ir antes. Mas caso ao contrário, esse é uma contração de realmente oi, o bebê está chegando, tá bom? Eu sei que é fácil falar, né, do que fazer, mas é importante que todo mundo que você considera importante nesse período esteja ciente disso, que eles vão te conscientizar, opa, vamos aguentar, ter esse apoio. E eu aconselho sempre ficar em casa o máximo que conseguir para ter esse conforto, né, da nossa casa, desse momento, tá bom? É isso. Posso ter acompanhante no meu trabalho de parto e no meu parto?
a Lei 11.108/2005, que é obrigatório ter um acompanhante. Obrigatório não, né? É direito, desculpa. É um direito que a gestante tem de ter um acompanhante. Mas, por exemplo, eu tô gestante e eu quero de acompanhante supostamente o meu marido. Não precisa ser o marido, o pai do bebê. É quem você escolher, quem você se sentir confiante que vai te auxiliar, não te atrapalhar nesse momento. E aí, porém, eu tenho uma doula. O que é doula? São as profissionais que têm um conhecimento sobre o parto. Então, elas auxiliam nas técnicas, te auxiliam emocionalmente, para te auxiliar nesse momento que você precisa, sim, de alguém para te dar esse apoio. Ah, então eu quero o meu acompanhante e a doula, que é uma profissional. Todo hospital aceita isso? Não, tá? Então, por exemplo, então eu quero meu marido a doula, não posso ter, então vou ter só o meu marido. Ah, não, eu vou ter só a doula. Aí o seu marido não pode entrar. Então, por lei, você pode ter um acompanhante e eu sempre oriento para esse acompanhante ser alguém que te auxilie neste momento. Por que a gente pede um pouquinho do nosso eixo? Então, a gente precisa de alguém que te dê força e que nos coloque no eixo novamente para chegar no nosso objetivo, tá bom? Então, quem depois quer saber mais um pouquinho de doula, tenho algumas para orientar, tá? Vocês melhor. E aí vocês me chamam, que eu passo o contato delas. E se vocês tiverem alguma dúvida a mais sobre doula, vocês podem me chamar, que eu tenho umas parcerias bem legais. Ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. É uma forma mais tranquila falar sobre a gestação, as primeiras horas de bebê, a amamentação. Mas, se vocês gostaram, curte, compartilhem, inscrevam no canal e me falem um pouquinho sobre o que vocês estão passando e as suas dúvidas. Então, quem quiser saber mais sobre doula, sobre amamentação, sobre a primeira hora de vida do bebê, cuidados do bebê, é só vocês me falarem que a gente faz outros vídeos, tá bom? Um grande beijo e até mais!